Estamos de volta com o Ponto com News, esse é o terceiro bloco, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso jornal, até às 8 horas nós vamos juntos e hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante empolgante, vamos falar sobre terceirização nas empresas e para isso nós estamos recebendo o advogado trabalhista, Dr. César Misael. Dr. César, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal, bom dia. Bom dia, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite, hoje de manhã. Doutor, para a gente começar a nossa conversa, é impressão minha ou tem crescido o número de terceirizados nas empresas? Realmente tem crescido. A terceirização é uma tendência, na verdade, global. E o Brasil não podia ser diferente e nós estamos realmente crescendo o número de empresas terceirizadas. Agora, doutor César, nesse cenário de terceirização, isso se deve geralmente ao quê? Por que as empresas procuram terceirizar determinados serviços? Porque a terceirização ela é uma atividade especializada. As empresas elas buscam empresas especializadas para concretizar os serviços com maior eficiência e, evidentemente, com maior produtividade. Nesse contexto, doutor César, me explica uma coisa. Geralmente existe algum tipo de orientação específica do ponto de vista trabalhista? Existem regras específicas, alguns cuidados que precisam ser tomados? O principal cuidado a ser adotado pelas empresas que buscam a terceirização é buscar uma empresa sólida. Isso pelo seguinte motivo. A terceirizada, ela é diretamente responsável pelo pagamento das dívidas e dos encargos sociais desses trabalhadores. Porém, no caso de inadimplência, quem vai pagar é o tomador de serviço. Por isso é muito importante. A orientação mais incisiva a se fazer é buscar uma terceirizada sólida. Esse aspecto é um aspecto que me parece fundamental, né? Porque a gente está falando de uma relação que é delicada sempre, as relações de trabalho elas podem gerar inclusive muitos ônus para as empresas. Sem dúvida. Né? A gente observa isso e eu recordo que às vezes há 20 anos atrás a gente às vezes tinha em bancos, por exemplo, a presença de terceirizadas e às vezes os trabalhadores que atuavam com as terceirizadas ficavam na mão, né? Às vezes não recebiam e depois gerava todo um problema trabalhista. Eu creio que isso deve ter diminuído, mas então há necessidade de não apenas de uma profissionalização, mas de uma empresa bastante idônea, que já tenha respeitabilidade no mercado. Exatamente, é esse o ponto. Mas infelizmente, ainda assim, algumas terceirizadas elas simplesmente dormem e não amanhecem. E aí realmente elas deixam os trabalhadores na mão e o pior, a tomadora que acaba arcando com esse prejuízo. Por isso é muito importante ter o contrato, se prevenir contratualmente e buscar empresas que sejam sólidas e idôneas. Você disse se prevenir contratualmente. O que seria se prevenir contratualmente? Os contratos com a terceirizada, elas devem ter algumas regras. Por exemplo, o tomador de serviço ele deve ter o direito de acessar, ou de buscar, ou de pedir documentos para a terceirizada para que ela comprove o pagamento das verbas trabalhistas. Por exemplo, você vai buscar da terceirizada o pagamento das GFIPs, do Fundo de Garantia. Certo. Ela é obrigada a mostrar para você, como a tomadora, o pagamento dessa verba, mensalmente, sob pena de você fazer a retenção do pagamento ou até rescindir o contrato. Então, fazer uma checagem, digamos assim, mensal, para saber se a terceirizada está fazendo o recolhimento correto. Exatamente. Mensalmente, fazendo esse acompanhamento, você minimiza em muito o possível prejuízo. Correto. Então, mês a mês, a empresa vai lá, observa isso. Tem mais alguma coisa que dá para colocar no contrato, digamos, para, quem sabe, alguma garantia de depósito financeiro, alguma coisa do tipo, para o caso de acontecer isso, né, que você disse, a empresa anoitecer e não amanhecer, doutor César? Existem algumas soluções que não são muito ortodoxas, são exceções. Você pode fazer, por exemplo, uma retenção da nota fiscal de 10%, de 15%, de 5%, e ao cabo de um ano, ou não ocorrendo nenhuma dívida trabalhista, você pode então fazer a devolução ou a entrega desse pagamento que foi retido durante o ano. Então essa é uma medida legal. Legal. O ajuizamento da ação, por exemplo, você pode já fazer uma prevenção e fazer uma retenção do valor.
Interessante isso. Bom, e ainda no que diz respeito à relação entre, digamos, os trabalhadores e a empresa que contratou o serviço, geralmente tem alguma especificidade? Porque, digamos, a empresa X contratou a Y para prestar serviços. Aqueles trabalhadores que são da empresa Y, claro, estão atuando na empresa X. Tem algum tipo de adequação, de ajuste? Porque, por exemplo, como que acontece a cobrança, às vezes, desse funcionário, desse empregado? Geralmente é sempre só via empresa contratada. Como funcionam essas relações? Na verdade, assim, então, a grande celeuma da terceirização, eu vou devagar um pouquinho para chegar nesse ponto seu, é descobrir ou determinar o que é atividade meio e o que é atividade fim. Certo. Por exemplo, a lei já definiu que serviços de segurança, limpeza e conservação são pela própria natureza, atividades terceirizadas. Quem contrata esse tipo de atividade não tem esse percalço, porque todos os trabalhadores de segurança, todos os trabalhadores de asseio e conservação são da terceirizada. Eles não têm contato com atividades ou com profissionais da mesma atividade que sejam empregados. Todavia, existem outras funções que podem ser terceirizadas, que podem ter confronto com as atividades próprias da empresa que está tomando o serviço. Então, neste caso, é preciso alguns cuidados a mais, como, por exemplo, a equiparação salarial, horário de trabalho, e, eventualmente, até a garantia de alguma vantagem convencional do empregado da tomadora. Correto, isso tudo para criar uma situação, inclusive, de trabalho, um ambiente de trabalho agradável. Exatamente. Porque o que pode causar uma ação trabalhista é realmente o descontentamento com a atividade. Então, se eu estou trabalhando e tem uma pessoa do meu lado ganhando mais e com a mesma produtividade, isso vai gerar um desconforto. Então, você vai entrar numa discussão sobre se aquele prestador de serviço da terceirizada tem os mesmos direitos do empregado que está registrado pela empresa. Ok. Doutor César, obrigado pelos esclarecimentos, certamente muito úteis para as empresas e empresários que estão acompanhando a gente nessa manhã. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos. Doutor César conversou com a gente aqui dentro do nosso jornal. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco voltamos.